Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 141 e o versículo 2. Salmos 141 e o versículo 2. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, os meus irmãos, que diz assim: Suba minha oração perante a tua face, como incenso, e as minhas mãos levantadas, seja como o sacrifício da tarde. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim e para você nessa tarde, meus irmãos, é que a minha oração, meus irmãos, subiu, meus irmãos, perante a Ele, meus irmãos, com um cheiro suave, meus irmãos. A minha oração subiu, meus irmãos. Foi até o trono do Senhor, meus irmãos. Porque Ele hoje, meus irmãos, nessa tarde, ouviu a minha oração, meus irmãos. E chegou até Ele, meus irmãos, como um essência suave, meus irmãos. E Deus hoje, meus irmãos, vai responder a minha oração, meus irmãos. Porque Deus, Ele é fiel, Ele é justo, meus irmãos. E hoje, meus irmãos, nós vamos, meus irmãos, agradecer a Deus, meus irmãos. Vamos levantar nossas mãos, meus irmãos, e bater palma para adorar esse Deus, para glorificar esse Deus, meus irmãos, para exaltar Ele, meus irmãos. Porque Ele, meus irmãos, hoje, meus irmãos, vai fazer o que você não pode, meus irmãos. A minha oração chegou até Ele, meus irmãos, com um cheiro suave, meus irmãos, nas narinas deles, meus irmãos. A minha oração subiu, meus irmãos. Subiu, meus irmãos. Porque Deus hoje está respondendo a minha oração, meus irmãos. Porque Deus ele se agrada de mim e de você, meus irmãos. Porque Ele sabe, meus irmãos, que você, mesmo diante das dificuldades, diante das lutas, meus irmãos, nós não desistimos de fazer nós não deixamos de fazer a vontade dEle, meus irmãos. Nós passamos por tudo, meus irmãos, mas nós não deixamos de adorar Ele, meus irmãos. E é por isso que Ele hoje, meus irmãos, vai responder a minha oração, meus irmãos. E a minha oração subiu, meus irmãos. Chegou até o trono dEle, meus irmãos. Como essência, meus irmãos, como um cheiro suave, meus irmãos. Porque Ele se agrada em mim e de você, meus irmãos. Porque Ele viu que a gente passou por tudo e a gente não desistiu de fazer a obra dEle, meus irmãos. A gente não parou, meus irmãos. E é por isso, meus irmãos, que a minha oração hoje subiu até Ele, meus irmãos. E hoje eu e você, meus irmãos, vamos bater palma, meus irmãos, para agradecer a Deus, meus irmãos. Para exaltar Ele, para dizer que Ele é grande, para dizer que Ele faz, meus irmãos. Porque Ele vai fazer o que você tanto quer, meus irmãos. Ele vai fazer o que você tanto almeja, meus irmãos. Porque Ele nos sonda, meus irmãos. E Ele nos conhece, meus irmãos. E hoje a minha oração chegou, meus irmãos. As narinas do Senhor, meus irmãos. Subiu como essência suave, meus irmãos. Porque Ele se agrada de mim e de você, meus irmãos. Porque Ele nos conhece, meus irmãos. Porque Ele nos sonda, meus irmãos. Porque de Deus, meus irmãos, a gente, né, ninguém pode esconder nada não, meus irmãos. Porque Ele conhece cada um de nós, meus irmãos. E Ele conhece a mim e a você. Ele sabe que nós somos adoradores, meus irmãos. Mesmo perante as dificuldades, mesmo diante das lutas, meus irmãos. Ele sabe que nós só queremos adorar, meus irmãos. E é por isso que Ele se agrada de mim e de você. E é por isso que a minha oração subiu, meus irmãos. Subiu, meus irmãos. E hoje eu e você, meus irmãos, vamos agradecer a Deus. Porque o que você tanto quer, meus irmãos, Ele vai fazer. Porque a nossa oração subiu até Ele, meus irmãos. Subiu como essência suave, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Se for pouco, a irmã Tatiana que deu essa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Tenham uma boa tarde e um ótimo domingo.